Pousada e Spa Shangri-La. Sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La. Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o grande amor de Deus, a paz de Cristo Jesus, seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que bom, mais uma vez, poder estar aqui contigo para juntos lermos e estudarmos uma porção da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a mais bela, é aquela que nos mantém de pé nas horas mais difíceis da nossa vida. E eu quero te dizer que o momento mais peculiar da nossa vida é quando nós estamos em comunhão com Deus. Não tem nada mais agradável, não tem nada mais que possa superabundar alguma coisa senão a presença de Deus. Quando tu sente a presença de Deus, quando tu vive essa presença na tua vida. É tão bom quando tu está sentado, fazendo alguma coisa, às vezes até no carro, e tu sente assim Deus te visitar. Isso é bom. E às vezes eu tenho falado para Deus e tenho dito: Deus, não tem coisa melhor do que isso, do que sentir a tua presença, do que estar na tua presença. E por vezes eu digo: Deus, não permita que ninguém, homem algum, tire essa graça, essa presença tua que é tão real, tão significante na minha vida. Amém? Nós estamos estudando a oração de Jabez. Nós começamos semana passada, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E lá no 10, ele fez uma oração, talvez a oração mais pequena que pudesse existir, mas com efeito tão grande, e a qual Deus respondeu com uma precisão tão perfeita. A Bíblia diz que Jabez orou ao Senhor Deus e disse: como é bom se me abençoasse, se expandisse o meu território, se comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal e da aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Essa foi a oração desse homem que tinha por nome Jabez, que significava amargura, dor. Aquele nome que significava dor, a qual a sua mãe colocou. Mas ele não se deixou levar pelo nome, não se deixou levar pela circunstância, ele não se deixou levar pelo momento de amargura do seu nascimento, nem por aquilo que os outros o chamassem ou pensassem sobre ele. Ele quis algo mais, ele queria sair daquilo que foi estabelecido para ele, ele queria ir além. Ele queria estender as suas tendas, ele queria conhecer algo maior e melhor. E é tão bom quando eu e você muitas vezes não podemos contar com a mão e a ajuda do outro, mas quando Deus vem ao nosso encontro. E ele sabia que aquele Deus a quem ele orou, aquele Deus a quem ele clamou, ele poderia dar o melhor para ele. E o melhor ele poderia contar. E estava nas mãos
de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: e o Senhor Deus te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás seguro, estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Ele talvez ele sabia essa palavra do Senhor. Ele diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás por cima e não por baixo. Era uma palavra que Deus deu a Moisés, ao povo de Israel, quando estava saindo do Egito. E ele conhecia a história dos seus. Ele conhecia a história do seu povo. Por mais que o seu nome, o aonde ele nasceu, o aonde ele viveu, aonde ele conviveu, todos o tinham como dor, como fracasso, como amargura, mas ele tinha uma determinação. Ele sabia que tinha uma promessa de Deus, e aquela promessa Deus podia exaltá-lo, Deus podia colocar num lugar maior. O primeiro pedido dele foi que Deus o abençoasse. E o segundo que nós vamos hoje é que Deus alargasse as fronteiras, ou seja, alargue-me as fronteiras. Ele não quis, como eu mencionei, o nome dele foi dor, amargura. Talvez ele tivesse um cantinho lá onde ele vivesse os dias dele, um pequeno quadrado. E ali ele viveu a infância, a juventude, a adolescência. Mas chegou um momento da vida dele que talvez ele olhou para o espaço que ele tinha. E ele disse: Deus, eu não quero viver assim. Alargue as minhas fronteiras. Alargue o meu espaço. E olha que ele orou a própria palavra do Senhor. Isaías 54, versículo 23, o profeta Isaías, ungido pelo Senhor e trazido pelo Senhor, ele falou: alarga o espaço da tua tenda e estende as cordas, reforça as estacas, pois has de transbordar para a direita e para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Olha o que o profeta Isaías, inspirado por Deus, falou: alarga o espaço da tua tenda, estenda as cordas, reforça as estacas, pois tu has de transbordar. E eu tenho certeza que ele pegou essa palavra para ele. Então ele começou a orar, disse: Deus, alargue as minhas tendas, alargue o meu espaço. Sim, perante os homens eu já fui decretado um homem de dor, eu já fui decretado um fracasso, mas eu ouvi falar do Deus de Israel, e eu creio no Deus dos Hebreus, e essa promessa que os Deus dos Hebreus têm para eles, eu também estou debaixo. Então alarga as minhas tendas, alarga o meu espaço. Aqui é pequeno demais. E Deus disse: afirma as tuas estacas, porque tu has de transbordar para a direita e para a esquerda. E tu povoarás os povos, cidades abandonadas, tu as povoarás. Sim, esta era a promessa de Deus para esse servo. E ele orou essa palavra. Talvez a oração mais curta, o primeiro pedido dele foi: Deus, me abençoe. Segundo, alargue a minha tenda. O terceiro pedido dele foi: tua mão seja comigo. Que a tua mão seja comigo. Interessante quando sempre muitas pessoas, quando querem crescer ou algo a mais, e elas conseguem galgar os degraus que elas buscam e almejam. Muitas delas depois até esquecem de ir para a igreja. Muitas delas até esquecem depois
retornar ao Senhor, buscar a presença do Senhor. Mas ele disse: Senhor, que a tua mão seja comigo. O salmista, no Salmos 127, versículo 1, ele falou assim, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Assim como o salmista tinha ciência que se Deus não edificasse a casa, a cidade, de nada adiantaria os homens trabalharem. Se o Senhor não guardasse a casa, a cidade, nada adiantaria milhares e milhares de soldados e exército para a guardar. E ele sabia disso. Ele disse: Deus, se a tua mão não for comigo, ou seja, eu quero que tu me abençoe, mas que a tua mão seja comigo. Sabe o que ele quis dizer? Ele disse: Deus, eu não quero somente a tua bênção, eu não quero somente um presente, que o Senhor me tire desta pobreza ou desse estado em que eu nasci e fui colocado. Eu não quero somente o presente, mas eu quero é a tua presença. Que a tua mão seja comigo. E com isso nós lembramos um grande homem de Deus, o grande legislador Moisés, aquele quem Deus usou para tirar o povo do Egito. Ele também disse: Deus, não me faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo. Porque a tua mão é a minha direção. Porque a tua mão me protege, a tua mão me cobre, a tua mão me sustenta. Eu não quero somente as tuas bênçãos. Eu quero o Deus da bênção. Foi assim que Jabes disse: Deus, eu não quero somente a bênção da tua mão, mas eu quero que esta mão seja continuamente comigo, porque é ela que vai me segurar, é ela que vai me sustentar, é ela que vai me proteger, é ela que vai me segurar. Não afaste de mim a tua presença, não, momento algum. E um dia Moisés estava até triste com o povo de Israel. E estava cansado. Mas ele se põe diante de Deus e diz: Deus, não permita que eu ande um passo a mais sem a tua presença. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver comigo, então, por favor, risca meu nome do livro da vida. Eu quero a tua presença. Eu preciso da tua presença. Eu não quero somente que esse povo seja resgatado do Egito, entra na terra prometida, mas eu quero mais do que isso. Eu quero a tua presença. Eu quero andar esta presença, eu quero andar nesta presença. Às vezes você tem conseguido tudo o que você quer e tem perdido o principal, o essencial, que é a presença de Deus. Nada, nada neste mundo, nada substitui a presença de Deus. Não é um namorado, não é uma namorada, não é um homem, não é uma mulher, não é um grande aparelho de televisão, não é um carro do ano, não é aquela casa, nada, nada substitui a presença de Deus. Nada. Quando você tem a presença de Deus, meu irmão, você tem tudo. Não negocie as coisas de Deus.
Não troca a presença de Deus por nada. Porque eu te falo isso. Eu tenho vivido esses últimos dias, passei por momentos muito difíceis da minha vida. Mas nesses últimos dias eu tenho do nada sentido Deus comigo. E é tão real que eu começo a chorar, eu começo a conversar com Ele. Hoje mesmo, vindo para cá, de repente, dentro do carro, eu senti a presença de Deus, fui tomada por uma presença que não tem palavras para expressar. Eu digo, Deus, não permita que homem algum, que coisa alguma, roube essa presença, a tua presença da minha vida. E assim, Moisés, um dia, ele sabia que tinha uma grande promessa para o seu povo. Ele sabia que tinha uma grande promessa, mas ele disse, Deus, eu não quero sequer dar um passo a mais, se tu não for comigo. Ainda mais, pode riscar meu nome do livro da vida. Se tu não for comigo, eu preciso da tua presença. E Jabez, na sua oração, ele disse, Deus, que a tua mão seja comigo. Eu quero sim a tua bênção. Eu quero sim que tu alargue as minhas fronteiras, a minha tenda. Mas eu preciso que tu seja comigo. Eu não quero somente que tu me abençoe. Eu não quero somente que tu alargue a minha tenda. Eu preciso que tu seja comigo. Que tu jamais venha me deixar, jamais venha me abandonar. Tu consegue sentir o que é presença de Deus? Talvez você tenha ido à igreja, você tenha ido buscar a Deus em tantos lugares e não tenha mais conseguido sentir Deus. Aí você vai dizer, a igreja que está ruim, isso está ruim. Não. Essa presença de Deus, você consegue ela no teu lugar secreto. Jabez talvez tinha uns quadradinhos, onde era o cantinho dele. Foi ali que ele conquistou a presença de Deus. Foi ali que ele conquistou o olhar de Deus para a vida dele. Foi ali que ele chamou a atenção de Deus. Não é a igreja que vai fazer você chamar a atenção de Deus. Nada. É você. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Ele vai fazer você se agradar da sua presença. Se agrade da presença de Deus. Busque a presença de Deus. O quarto pedido de Jabez foi: me livres do mal e aflição. Me livres do mal e da aflição. Ele sabia o quanto ele sofrera. Ele sabia o quanto aquele nome Jabez fazia mal para ele. Ele sabia o quanto já tinha sofrido, afligido a sua alma, o seu passado. E ele chegou um momento e disse: Deus, basta, me livra dessa aflição. Deus, tira esse mal de sobre mim, das minhas costas, dos meus ombros, que eu não suporto mais. Arranca. Me livra do mal. Me livra da aflição. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, Jesus orou assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus sabia, na sua oração sacerdotal, talvez na última oração, próximo e junto aos discípulos, ele disse: Deus, eu não peço que os tire do mundo, mas livre-lhes do mal, dá força, sustenta. E foi essa oração de Jabez. Ele disse: Senhor, me livra do mal, tira essa aflição que eu carrego, essa desgraça, esse nome que é me conduzido à dor a vida toda.
me livra do mal. Lá no Salmos 91, versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim: mal nenhum sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mal nenhum te sucederá, praga alguma, nenhuma chegará à sua tenda. Ele sabia, não importava o seu nome, o significado, não importava o meio em que ele estava vivendo. Ele disse: Deus, tu dizes que mal nenhum chegará à minha casa, praga nenhuma vai atingir a minha vida, mal nenhum vai me acontecer, praga nenhuma chegará à minha casa, porque o Senhor me guarda e o Senhor me livra. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, vamos ler outra vez, diz assim: Jabez orou ao Deus de Israel: Ah, Senhor, como seria bom se me abençoasse. Ele pediu a bênção e expandisse meu território. Pediu para Deus expandir o seu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E a Bíblia termina dizendo este versículo: e Deus atendeu a seu pedido. E Deus atendeu o seu pedido. Somente esses 2 versículos falam desse homem. E o versículo 9 diz que havia um homem chamado Jabez, mais ilustre, respeitado que qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Sim, um homem. O seu nome era, ou seja, esse homem era o mais ilustre. E então, versículo 10, e ele disse, era o homem mais ilustre, o irmão mais ilustre daquela família, o mais respeitado, o mais respeitado. Ser ilustre na rua, diante dos outros, para o desconhecido, é muito fácil. Mas dizer que é ilustre, que é respeitado, que tem valor dentro de casa, é outra história. E a Bíblia diz que ele era o mais ilustre de todos os seus irmãos. Tem tanta gente que é herói na rua, menos na sua casa. Mas este foi um grande herói dentro da sua casa. Quando a mãe o sempre lembrava que o tamanho da dor que ele gerou. Sabe por quê? Ele assumiu sua posição de príncipe. De um coitado e problemático aos olhos dos outros, Jabez se torna príncipe, pois ele, acima de tudo, acima de qualquer coisa, ele não deixou qualquer mal, qualquer ressentimento ficar no seu coração. Ele faz uma oração, ele pede a Deus e Deus atende ao seu desejo. A Bíblia diz que ele orou e Deus ouviu, mas ele pediu o que precisava e Deus o lhe pôs como príncipe na sua família. Sim, esta oração, talvez a mais pequena, mas a maior que você já poderia ter ouvido de um homem e de uma mulher, a qual Deus atendeu. Senhor, eu quero que tu me abençoe. Eu quero que o Senhor alargue e me atenda. Eu quero que a sua mão seja comigo. Eu quero que o Senhor me tire dessa aflição, desse mal. E a Bíblia diz que Deus o atendeu. A oração mais curta, a mais sincera, e a qual
num relâmpago, Deus a responde. Seja como um Jabez. Toma como lição para a tua vida. Não é no muito falar que nós somos ouvidos e atendidos, mas é na nossa entrega. Mas é na nossa entrega que somos ouvidos e atendidos pelo Senhor. Ouvidos e atendidos pelo Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustenta e te faça mais que vencedor. Siga o exemplo de Jabez, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Que o Senhor possa te abençoar e alargar a tua tenda, alargar a tua visão e mudar muitas das vezes o desejo do teu coração, porque Deus olhou para o seu coração. Deus olhou o que tinha dentro daquele coração e por isso Ele de imediato veio respondê-lo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te sustente e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Amém e amém. Mas quero lembrar você, estou lhe convidando para todas as quartas-feiras, 19h30, ali na Avenida Adolfo Berenger Júnior, 441, antes um pouco do antigo Hospital da Criança, naquela avenida que vai para o aeroporto de Cabo Frio. Todas as quartas-feiras tem sido grande bênção, culto da família, rompendo as barreiras, culto da família. Deus tem abençoado, resgatado, restaurado casamentos, lares. Vai ali todas as quartas-feiras, às 19h30. E domingo, às 19h, eu, pastora Lili Zanetti, te espero lá na Comunidade Batista Ministério da Palavra, às 19h, ali na Avenida Adolfo Berenger Júnior, 441, naquela avenida que vai para o aeroporto de Cabo Frio. Eu te espero lá, que o Senhor te abençoe, te guarde e te sustente, em o nome do Senhor. Amém e amém. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lili Zanetti Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17.